Olá, olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Aqui, Pastor Wagner. E estamos em mais uma aula bíblica online. Nós estamos numa série de estudos sobre o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Então, temos aprendido com diversos heróis da fé, diversos personagens bíblicos, os traços de caráter desejáveis para o cristão, o caráter de Deus. Então, hoje nós vamos tratar de Ruth, uma mulher digna de confiança. Vamos falar sobre essa grande mulher de Deus e o que ela tem a nos ensinar no que diz respeito ao caráter em momentos de escassez, em momentos de dificuldade, como que nós devemos agir. Amém, queridos irmãos? Você é convidado para estar aqui comigo nestes minutos, meditando na palavra de Deus. Da mesma forma, você pode colaborar com comentários. Faça o seu comentário aqui no chat do YouTube, deixe suas dúvidas, as suas perguntas, até alguma colaboração que você queira fazer, sendo com respeito, sempre é bem-vindo o seu comentário, querido irmão, minha querida irmã. Amém, queridos? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula bíblica desta noite e vamos começar já com a palavra de Deus, lendo o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui já Ruth falando para sua sogra Noemi, fazendo uma forma de aliança, né? Como nós já estudamos outras alianças aqui na escola bíblica. Aqui, uh, Ruth está fazendo uma aliança com a sua sogra, com a sua amiga, e nós vamos ver quais as implicações que isso trouxe, não apenas na história desta família, mas na história de Israel e também na história da salvação, da redenção da humanidade. Glória a Deus. Então, qual é a verdade prática, meus queridos irmãos? É que Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas, sendo raciais ou sociais, ou inclusive uh, econômicos, étnicos, enfim, para torná-la parte da linhagem do Messias, ou seja, sim, Ruth, esta estrangeira, fez parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ver o porquê, como que se deu tudo isso, e temos fortes ensinamentos de caráter para que nós venhamos aprender com ela neste dia, queridos. Então nós vamos ver, queridos, o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia, que é Ruth. Então a narrativa do livro dela mostra que Deus é soberano, onipotente e ao mesmo tempo misericordioso e amoroso. Ele cumpre os seus planos independente da nossa vontade, independente das nossas preferências. Nós vemos a onipotência de Deus e vemos como ele transpõe barreiras humanas para cumprir os seus propósitos. E o livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. É uma história muito forte e, e ela tem a nos ensinar muito, queridos. Então vamos ler um trecho maior aqui do livro. É o capítulo 1 do 11, 14 a 18. Diz assim: Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse:
Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Olha que interessante, né, queridos, esse trecho que nós lemos, como uma situação constrangedora, até no caso, Deus pôde tornar em bênção, querido. Aqui nós vemos Noemi falando para as suas noras, que recém tinham sepultado seus maridos, morreram, ela não tinha mais filhos, e as mulheres não tinham para onde ir, estavam longe do seu povo. E vemos como uma delas voltou para o seu povo e outra, ou seja, Ruth, ela permaneceu com Noemi, e vamos ver quais as implicações que isso trouxe na história bíblica. Como eu disse, queridos, estamos nesta série de aulas estudando sobre o caráter do cristão. Nós temos aprendido com diversos personagens bíblicos e nós estamos nos baseando no livro do Elinaldo Renovato de Lima, a revista da Escola Bíblica, das lições bíblicas, e tem sido muito edificante, irmãos. A Bíblia, ela não tem um manual dizendo assim, tem que ser assim, tem que ser assado, a não ser no Novo Testamento e nos Provérbios, onde tem um ensinamento claro e direto. No Antigo Testamento, nós aprendemos com histórias verdadeiras, com pessoas de carne e osso. Muito mais que um livro de regras, a Bíblia é um livro de vida. E ela nos mostra com diversos personagens, como nós já aprendemos com Jonatas, com Isaac, e hoje vamos aprender com Ruth. Temos vários outros a analisar o caráter para absorvermos aquilo que é importante para nós como cristãos. E esta figura para mim é muito emblemática, eu tenho batido nisto, queridos, porque o caráter do cristão, ele é provado como um ferro em brasa. Ali, o metal fundido, ele está incandescente, está líquido, em altíssimas temperaturas, sendo forjado, sendo purificado. Ali, toda impureza é queimada pelo fogo. E ali o metal, ele é purificado. Assim é o caráter do cristão. Nós não nascemos com ele. Nós nascemos com a nossa personalidade. Mas a partir da nossa personalidade, Deus vai moldando, vai transformando, vai purificando o nosso caráter até que nós cheguemos à estatura de Cristo, que é o varão perfeito. Então, que eu e você possamos nos deixar ser provados pelo fogo. Aleluia. A minha oração é essa, querido, que você seja provado pelo fogo, que eu seja provado pelo fogo, não para destruição, mas sim para aperfeiçoamento, para crescimento de caráter. Então eu convido você a participar da nossa aula com comentários. Você que está chegando agora, deixe aqui o seu comentário para colaborar com a nossa aula. Não esqueça de curtir este vídeo, a sua curtida é importante para o engajamento, para que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas. Se você acha edificante esse conteúdo, clica lá no botãozinho de curtir, que você vai estar nos ajudando. E hoje a pergunta é, na sua opinião, quais as posturas corretas na hora da escassez e incertezas da vida? Meu querido irmão, muitas vezes não sabemos o que fazer na hora do aperto financeiro, na hora da luta, da dificuldade, na hora onde faltam as coisas, os recursos.
o dinheiro, falta muitas vezes a paz, um ambiente tranquilo para viver. E aí, como nós devemos agir? Então, quais as posturas corretas na hora da escassez e incertezas da vida? Nós demos um exemplo na hora da morte de um parente, ou no caso até do marido, do filho de Noemi, do marido de Orfa, do marido de Ruth. Como agir no momento do luto, no momento de perdas e danos? Maldizer a Deus? Abandonar e ir seguir outros deuses? Reclamar, murmurar, se matar, né? Enfim, não digo se matar literalmente, mas anular a sua própria vida, se esconder, se intocar. Qual é a postura correta de fé que Deus espera de nós? Então deixe aqui no comentário a sua opinião, a sua colaboração. Amém, querido? Então vamos ver qual é a origem de Ruth. O nome Ruth significa amizade. Ela era moabita, ou seja, ela era de Moabe, um povo que era adversário de Israel. Eles não permitiram, por exemplo, ao povo de Deus passar pelo seu território quando deslocava-se em direção a Canaã e precisava passar por Moabe sob a liderança de Moisés, lá em Números capítulo 20, versículo 19. Então, desde este evento, existe uma inimizade entre Moabe e Israel. Então, nós vemos que a história de Ruth, ela era uma estrangeira em Israel. E vemos como que se desenrolou essa situação, mesmo com essa inimizade entre os povos. Assim como hoje existe inimizade entre, por exemplo, os russos e os ucranianos, um exemplo, né? Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, por exemplo, Israel e os povos islâmicos, naquela época Israel tinha inimizade com Moabe, com os moabitas. Então, qual é a história, qual é a origem de Ruth, queridos? Uma família judaica saiu de Belém em direção a Moabe para escapar da seca que assolava a região. Então, Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, e os dois filhos, Malom e Quilion. Contrariando os costumes, os filhos casaram com jovens moabitas, ou seja, estes israelitas, esses moradores de Belém, essa família de Belém, foi para a região de Moabe temporariamente para escapar da fome, para escapar de um período de escassez. Por isso que a pergunta que nós fizemos ali sobre quais as posturas corretas no momento de escassez, porque eles buscaram lá se refugiar em Moabe na hora da escassez. E eles casaram com duas jovens, né? Cada um com uma jovem moabita. Então Malom casou-se com Ruth e Quilion com Orfa. Aconteceu que os três homens faleceram, tanto o pai de família, Elimeleque, quanto os filhos, né? Deixando as mulheres sem amparo, ou seja, a sogra e as duas noras, conforme está ali em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Então veja que situação, queridos. Os três homens das casas morreram e as mulheres ficaram desamparadas. 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura de pão em Israel. Ruth, capítulo 1, versículo 6. E a viúva de Elimeleque convidou as suas duas noras, também viúvas, né, para voltarem a Belém, onde havia pão. Belém é a casa do pão. Ali em Ruth, capítulo 1, versículo 7. A palavra Belém significa casa do pão, queridos. Então veja, havia faltado pão na casa do pão, né? Isso é muito emblemático.
Então, a própria Belém tinha perdido a sua identidade como cidade do pão, a casa do pão, naquele momento, porque havia fome. Então, olha só como Deus usa as circunstâncias ruins, muitas vezes, que acontecem para cumprir os seus propósitos. Vamos ver o cuidado de Noemi. Ela sugeriu que as duas noras voltassem às suas origens e aos seus deuses, conforme Ruth 1,15. Mostrou-lhes o quanto seria difícil estar com ela e insistiu para que voltassem às suas famílias. E aqui o versículo diz que Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth se apegou a ela. Então, qual foi a postura de uma delas? Voltou para os seus deuses, voltou para o seu povo. E a outra ficou com Noemi, ela amou Noemi. E aqui nós vemos que não apenas ela amou Noemi, mas ela amou o Deus de Noemi. Aleluia. Ela percebeu que o Deus verdadeiro estava com a casa de Israel, com o povo de Israel. Então, vamos analisar mais profundamente o caráter de Ruth, queridos. Ela tinha um caráter amoroso e confiante. O versículo que nós lemos, né? Olha que declaração, queridos. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Nós falamos semana passada sobre Jonatas, um exemplo de lealdade. Aqui também Ruth estava demonstrando lealdade à sua sogra e demonstrando um caráter amoroso, porque não era apenas por, por conveniência, porque Noemi não tinha nem comida mais. Mas Ruth ali foi fiel, foi leal e demonstrou confiança, além de gratidão e generosidade, queridos. Ali naquele momento contou muito mais a essa gratidão do que qualquer coisa. Ela tomou a decisão consciente de estar ao lado de Noemi, em qualquer lugar e circunstância. Isso é amar de verdade, queridos. Não é só na hora da fartura, mas também na hora da escassez. Ruth também tinha um caráter fortalecido na fé em Deus. Ruth se converteu ao Senhor, com certeza. Em sua declaração a Noemi, ela disse com toda a convicção: o teu povo é o meu povo, ou seja, o povo de Deus. O teu Deus é o meu Deus. Essa é uma declaração clara de uma conversão, queridos. Uma estrangeira que não conhecia o Deus de Israel, ela, através da vida de Noemi, ela conheceu e aceitou este Deus. E ela tomou para si este Deus, que era o Criador dos céus e da terra, o libertador de Israel. E vamos ver o que esse Deus fez na vida dela. Ela ficou no lado de Noemi, independente do que pudesse acontecer. Também ela tinha um caráter decidido e firme, queridos. Isso nós precisamos aprender como cristãos. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. A gente não pode se mover conforme as circunstâncias ou a, o que é melhor, as conveniências, não. Nós temos que ser firmes. Ruth afirmou em sua decisão consciente: onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Né? E ali depois, vendo ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Então é uma grande lição para os dias atuais, quando muitos desistem de seguir a Cristo por causa das lutas e provações. Muita gente começa na fé e naufraga, queridos, porque vem as lutas, vem as dificuldades e a pessoa abandona Deus, abandona a igreja, abandona Jesus. E nós vemos que isso é um problema de caráter. Se a pessoa permanecer em Cristo, com certeza o Senhor há de livrar, há de libertar, há de vir na hora certa para resolver os problemas. Mas precisa ter
um caráter decidido e firme, queridos, assim como Ruth, assim como aprendemos com Ruth. Vamos ver o desenrolar da história, então, queridos, para fechar aqui o entendimento sobre a história de Ruth e o que isso tem a ver com Jesus Cristo. Vamos descobrir juntos aqui. Lendo a palavra de Deus ali em Ruth, capítulo 1, 19 a 21. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande é a amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então, queridos, Noemi aqui, quando volta para a sua parentela, para o seu povo, ela volta arrasada, ela volta amargurada, amargurada de espírito. Por isso ela fala, não, me chamem Mara. Lembrem que o nome da pessoa no hebraico tem um significado em si. Então, ele não queria mais que chamasse Noemi, porque tinha um bom significado. Então, não, me chamem Mara, porque eu estou amargurada agora. Né? Ela se deixou tomar pela amargura. Claro, morreu o marido, morreu os filhos. Ela estava com uma jovem que estava com ela, mas as duas estavam, como diz o ditado, ao Deus dará. Mas graças ao bom Deus que ela estava nas mãos certas. Então ela volta a Belém com essa amargura. Vamos ver qual foi o desenrolar então. Deixa eu desligar o celular aqui. Glória a Deus. Ruth conhece Boaz, então ela tomou a iniciativa de procurar um trabalho em Belém. Ou seja, ela não ficou parada esperando a morte chegar, ela foi trabalhar. Ela foi para a lavoura, ok? Por direção de Deus, Ruth foi rebuscar espigas no campo de Boaz. O que era rebuscar espigas? Na lei do Antigo Testamento, e conforme o costume desta época, quando um proprietário de um lote de terras iria lavrar, iria plantar, ele plantava e deixava sempre as beiradas do terreno livres, porque a lei dizia que não poderia fechar o acesso para os pobres e para os estrangeiros. Então eles deixavam a margem do terreno livre e eles, quando iam colher os frutos, colher a lavoura, no caso, aquilo que caísse no chão eles não juntavam. E as espigas, né, que caíssem no chão ou que ficassem à margem do terreno, eles não juntavam, eles deixavam ali, justamente para os pobres juntar, para quem não tinha comida. Isso aí já era uma providência divina, né, para refrear também a ganância de quem tinha dinheiro, ou seja, quem tinha terra, quem tinha semente, quem tinha posses, quem estava colhendo uma grande colheita, não poderia colher tudo. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele manda separar as primícias, ele mandava separar 10% do que era colhido como dízimo para sustento, né, da casa de Deus, para que houvesse abastança na casa de Deus. Mas também Deus se preocupou com o órfão, com o estrangeiro, com o pobre, com a viúva. Então as espigas que caíssem à margem do terreno não podiam ser colhidas, porque era pecado aos olhos de Deus. Então, nesse contexto, Ruth foi rebuscar as espigas. Né? Vamos, meus irmãos, me perdoem a comparação, mas você que já foi em feiras, não tem aquelas pessoas que vão rebuscar aquelas
aquelas frutas que caem, né? Aquelas frutas que muitas vezes os próprios agricultores deixam nas caixas, que estão manchadinhas, ou retiram as folhas feias e deixam só expostas as folhagens bonitas, de couve, alface, enfim, né? E depois ali fica aqueles frutos que não são bons para venda, né? Então é semelhante a isso. Ou hoje ainda, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem as bergamotas, né? Muitas caem no chão. Quantas pessoas, né, que se alimentam destes frutos que caem no chão, né? Ainda hoje, queridos. Então veja como Deus é sábio ao instituir a sua lei e nesse contexto que Ruth trabalhava, ela ia rebuscar as espigas que caíam no campo de Boaz. Boaz quis saber quem era esta jovem, e o seu empregado respondeu que era Ruth, a moabita que voltou com Noemi. E Boaz, admirado pela beleza da moça e também pela sua história comovente, Boaz falou benignamente a Ruth e disse que viu seu gesto amoroso para com Noemi. Então aqui Boaz, perdão da brincadeira, mas ele viu que não era apenas um rostinho bonito, mas era uma mulher trabalhadora, uma mulher leal, uma mulher fiel, uma mulher de caráter, queridos. E hoje, perdoem-me as queridas irmãs, eu não quero parecer machista aqui, mas assim como estão faltando homens de caráter hoje em dia, também para os jovens de hoje acharem uma mulher, uma jovem, uma moça de caráter, está difícil hoje nos dias atuais. Uma mulher trabalhadora, uma mulher de fé, uma mulher leal, obediente e se converteu espontaneamente ao Senhor. Está raro, queridos. Assim como achar homens de valor, varões valorosos está raro, escasso, também mulheres virtuosas estão raras no mercado, queridos. E aqui Boaz reconheceu em Ruth este caráter, por isso que não era apenas um rostinho bonito, mas também ela era bonita por dentro, não apenas bonita por fora. Também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Então, queridos, Boaz casou com Ruth. Boaz tomou ela por esposa. E olha só que atitude linda, queridos. Ele não quis apagar a memória da viúva, né? Ele não quis apagar a história de Malom, que era seu compatriota, era seu vizinho. Belém era uma cidade pequena na época, todos se conheciam, era que nem cidade do interior aqui. Então, com certeza, Boaz conhecia Malom e não sabemos se eram amigos, mas Boaz também soube reconhecer o valor. E aqui ele não quis deixar também a viúva de Malom desamparada. Então, aqui houve uma união de propósitos, queridos. Né? A necessidade de Ruth e Noemi também de terem alguém que pudesse ser o remidor delas, ou seja, que ele pudesse sustentar as viúvas, mas também Boaz encontrou uma esposa e que foi uma mulher virtuosa na vida dele. Então, assim Ruth entrou na genealogia de Jesus. Se vocês verem lá em Mateus 1:5, vão achar o nome dela, porque desta família aqui surgiu Jessé, pai de Davi, o grande rei de Israel. Então, queridos, olha que história maravilhosa, como Deus usa momentos difíceis. Deus permitiu que a família de Belém houvesse fome, fossem até as terras de Moabe e conhecessem essas jovens.
e Ruth se converter ao Senhor, mesmo depois de uma tragédia pessoal, e ela, por fim, foi uma matriarca do povo de Israel. Ela foi uma grande matriarca da história da família real, da casa de Israel, da casa de Davi. E ela, da semente de Ruth, nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor. Que maravilha, queridos. É emocionante nós vermos como Deus escreve certo, queridos, não por linhas tortas, mas pelos seus caminhos que são retos. Ele usa os momentos difíceis da vida para moldar o nosso caráter. E aqui, Ruth teve o seu caráter moldado, provado como pelo fogo, e ela entrou para a galeria das heroínas da fé e sendo uma grande mulher de Deus. Conclusões, queridos. Então, a história de Ruth demonstra como Deus criou o homem na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, não apenas para o povo de Israel, não apenas, né, para aquele povo, mas Deus era o Deus de todos os povos, tanto que ele suscitou uma estrangeira para entrar na história da redenção. Independente da sua nacionalidade, raça ou condição social, nós vemos isso é recorrente na Bíblia. Às vezes não é o primogênito que assume, é aquele escolhido por Deus, aquele de fé, aquela pessoa que não se deixou se abater pelas circunstâncias. Muitas vezes uma pessoa tem o direito a uma bênção de Deus, mas ela não valoriza. Muitas pessoas têm uma missão, como eu e você temos uma missão dentro do reino de Deus. Queridos, e se nós não valorizarmos o nosso chamado, Deus vai levantar outro, a tarefa vai ser cumprida, a evangelização mundial vai ser feita. Agora nós não vamos fazer parte da história de Deus. Se nós desistirmos, então, meu irmão, minha irmã, vamos permanecer na fé assim como Ruth. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa da qual nasceu o Salvador, nosso Senhor Jesus. O amor de Deus está além de toda a compreensão humana e além de todas as fronteiras, queridos. Aleluia. Glória a Deus por isso. E então, queridos, estamos encerrando esta aula de hoje. Antes, eu quero fazer um apelo para você investir no ensino da palavra de Deus. Faça um Pix se você tem se agradado desse conteúdo. Saiba que todo o dinheiro que entra através deste investimento que você faz aqui no canal, nós revertemos em equipamento de áudio, de vídeo, de estudo bíblico. Esses dias eu comprei uma Bíblia nova, custou mais de R$ 200 essa Bíblia, né? Mas vale a pena, porque, queridos, tudo é para ensinamento, para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, faço esse apelo sem nenhum pudor, porque eu não estou pedindo para mim mesmo, eu estou pedindo para o reino de Deus. Então, nos ajude, interceda por nós, colabore e também, por que não? Pregue junto comigo a palavra de Deus. Será um maior prazer ter você ao meu lado, ensinando na igreja, no YouTube, enfim, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Amém, queridos? Não deixe de fazer o seu comentário. Hoje nós não estamos ao vivo. Eu gravei este vídeo antes. Então, deixe o seu comentário que depois eu vou ler. E agradeço muito a participação de todos. E que vocês, queridos, todos nós possamos aprender com Ruth. Vemos como esta mulher foi importante na história e que o caráter de Deus seja sobre as nossas vidas. Que Ele nos molde, que Ele nos transforme, que Ele escreva uma história linda também na minha vida, na sua família, na sua vida, e que nós possamos cumprir com o nosso chamado assim como Ruth, uma mulher digna de confiança. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.